Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e hoje estou aqui com ele, o novíssimo BYD Sea Lion 7. Isso mesmo que você está pensando, a versão SUV Coupé do BYD Seal, o sedã elétrico mais vendido da história desse Brasilzão grande e sem porteira. Nesse vídeo eu vou te contar diferenças e semelhanças entre eles, por que eles decidiram fazer um SUV Coupé 100% elétrico nessa mesma plataforma, por que ele é mais caro e mais pesado, vou te contar também como ele anda, qual é o custo e o gasto de energia para você ter um SUV elétrico com esse tantão de baterias, como ele se posiciona no mercado e também qual a diferença entre Foca e leão marinho. E também o que significa Obsidian, que é o Obsidian Black, que está tatuado na cutis desta carroceria. Tudo isso depois da vinheta com eles, amantes dos animais, como Richard Rasmussen, Luiz Amel, Doutor Dolittle, Doutor Pet Delarco. Ai, amante de pet. Lá em casa tem 3. Mas acho que Foca não é pet, só no SeaWorld. Vai! Apresentado durante o Salão de Guangzhou em novembro de 2023 como linha 2024, o Sea Lion 7 é a proposta esportiva e familiar que Wolfgang Eggers desenhou para a BYD. Ele fez também o Song L, que é uma carroceria muito parecida com essa, e tem também o Denza D7, que também usa essa mesma plataforma, essa mesma carroceria, mas mudam detalhes como traseira, dianteira, contudo, porém, entretanto, o powertrain é praticamente o mesmo. E powertrain é o que não falta para esse carro. No nosso caso, ele veio com 2 motores, juntando tudo dá 531 cavalos e baterias de 82 kW. Mas around the world, inclusive na China, tem versões com um motorzinho só de 231 cavalos no eixo traseiro e baterias de 71 kW. Dá mais ou menos o mesmo alcance que temos aqui. E tem também um outro com baterias do tamanho dessa, 82,5 kW, e um motorzinho de 313 cavalos também no eixo traseiro. Esse segundo ciclo chinês passa de 610 km de autonomia, que aqui no Brasil daria perto dos 390, 400 km. E lá eles têm também esse aqui, com baterias de 82 e 2 motores, e ainda tem uma versão oferecida na Europa com baterias de 91 kW. Bom, por aqui ele copia praticamente o mesmo powertrain que você vai ter no BYD Seal e cobra 40 mil reais a mais por isso. Lembrando que Seal é Foca e Sea Lion é leão marinho. Tá ligado qual que é a diferença? Vou te explicar. Mas antes disso, onde você ouviu Denza D7 é Denza N7. Pode procurar aí no Google. Como eu fiz para saber qual a diferença entre esses dois bichos? E não estou falando de carros. Consultei meus alfarrábios da época de colégio, biologia, e não encontrei nada, porque era um aluno bem mais ou menos nesta matéria. Bom, de toda forma, o Seal, a Foca, o sedã, é um animal diferente de outra família, não tem orelhas aparentes, apenas orifícios, tem as nadadeiras um pouco mais curtas e com garras um pouco maiores do que do leão marinho, mas a principal diferença é que as nadadeiras traseiras da Foca são meio de sereia, por isso ela se arrasta pela areia, enquanto o leão marinho consegue ter orelhinhas aparentes, umas nadadeiras um pouco menores, mas nadadeiras traseiras giratórias. O que isso permite para ele, João? Ficar um pouco mais elevado, como faz um SUV, apoiando-se nessas nadadeiras traseiras e conseguindo, digamos assim, caminhar em terra firme. Muito mais fácil ser um leão marinho na terra do que uma foca. Já na água, acho que a foca é mais astuta. E fora da água também, as focas são muito mais dóceis e só fazem aquele não vou imitar aqui porque é ridículo, como faz um influenciador aí na internet, e também são menos barulhentas, enquanto os leões marinhos latem
como se fossem pastores belga Malinois. Bom, chega de cultura inútil e vamos lá na frente ver as diferenças dele para o Seal. A diferença do leão marinho para a foca já foi, agora leão marinho para a foca nos carros, né? Vamos. Se a gente for comparar um com o outro, já começa aqui. Aqui temos muito menos opções de cores. No Sea Lion 7 é só o Obsidian Black, o Rosemary Grey e o branco glacial. Aliás, Obsidian significa obsidiana, que nada mais é do que um extrato de quando a lava vulcânica é resfriada muito rápido, a ponto de não dar tempo de os minerais se cristalizarem. Então, ela consegue ter uma aparência assim, meio de floco de neve preto. É bem quebradiça, quebra em granulados, e quando quebra, é bem afiada. E sei lá se eles conseguiram repercutir isso aqui. Para mim, isso é um preto brilhante e nada mais. E obsidiana não tem muito a ver com isso, fica uma coisa meio esfumaçada. Enfim, tudo bem, é bonito falar Obsidian Black. O que eles têm de semelhança é o formato desses faróis, né? O DRL aqui embaixo e 2 canhões projetores aqui em cima, tudo 100% de LED, tecnologia BYD LEDs. Bom, uma diferença importante é que aqui não temos aqueles LEDs, aquelas 4 fileiras de LEDs nesta parte e na outra parte, nesse domo aqui do lado, né? E aqui temos uma cortina de ar um pouquinho maior. Afinal, esse carro é mais largo, 3 centímetros a mais de largura. 3 centímetros faz diferença, especialmente na China. E precisa de uma aerodinâmica um pouco melhor para poder penetrar o ar. A outra coisa é que o formato meio que é parecido, só que aqui tá com Arial 16, enquanto no Seal é Arial 12. Se é que você me entendeu essa parte de formatação. Também tem um ângulo de entrada bem maior, mas não é muita coisa não. Vamos ali do lado que eu vou te explicar. É óbvio que você escolhe um SUV justamente porque quer um pouquinho mais de altura do solo, um porte um pouco mais musculoso e não quer que o seu para-choque raspe o tempo inteiro. Não digo nem o para-choque, mas aquele bigodinho ali embaixo que ajuda na aerodinâmica raspe em qualquer subida de calçada. Tecnicamente, esse é o tema preferido dos donos de SUVs. Na prática, este carro ainda raspa um pouquinho. Claro que não é igual o Seal, que tem um ângulo de entrada de um rodo. A BYD não divulga o ângulo de entrada desse carro. Sei que no Seal é de 13 graus. Aqui está por base aí de uns 18 graus, que não é muita coisa. Assim como não é muita coisa também a altura do solo. É bem maior do que a gente vai ter no Seal, mas aqui são só 17 centímetros, tecnicamente pelo Inmetro, está na zona de corte para ser chamado de SUV ou não. Bom, outra coisa, aqui a suspensão também um pouquinho mais elevada e um pouquinho mais durinha, os amortecedores, foi o que eu senti quando andei com esse carro. E ele também tem aquele sistema com a plataforma BYD Evo 3.0, em que as células da bateria Blade de LFP estão na estrutura do carro. Eles chamam de cell to body, ou seja, as células para o corpo. Isso faz com que ele se torne um dos carros mais seguros do mundo quando você pega os testes de acidente, ou melhor, o crash test, tanto do China NCAP, quanto do Asian NCAP, quanto do Euro NCAP. Gabaritou os 3, 5 estrelas em todos. Bom, aqui a gente tem rodas de aro 20, com pneus 2, 4, 5, 45 e rodas de 5 furos. E sim, nessa versão você vai ter freios a disco com essas pinças vermelhas aqui. Ele tem um quezinho até de GLC, mas no GLC você ia ter rodas mais largas e com talas maiores também, porque o carro meio que alarga assim, né? Tô falando do GLC Coupé. Isso não aconteceu aqui. Aqui temos as maçanetas embutidas que eu vi pela primeira vez em Range Rover, Land Rover. Temos retrovisores que parecem pequenos para o tamanho do carro, mas na hora de usar você vai ver que não é. E câmeras 360 graus. Ele tem também 4,83 metros de comprimento, 3 centímetros a menos, quer dizer, 3 centímetros a mais do que um BYD Seal Sedan. E tem também 1 centímetro a mais de entre-eixos. Aqui são 2,93 metros, lá são 2,92 metros. Contudo, porém, entretanto, eu acredito que o Seal tenha que lidar
com uma frente um pouco mais comprida do que Wolfgang desenhou aqui. E isso vai fazer uma diferença quando a gente olhar o espaço interno. E a carroceria SUV também fez grandíssima diferença na hora de pensar no porta-malas. Vem ver. Mas antes até de falar de volume, tamanho e espaço, preciso te contar que essa traseira foi muito bem resolvida, né? Essa coisa do filete aqui com um alargamento lateral e essas gotinhas me agradam bastante. E quando você olha de traseira, ele parece até mais largo do que é. Muito porque as partes dos aerofólios ficam até aqui. E toda essa porção parece um ombro. Parece aqueles caras que tomam Deca e só treinam ombro. Fica parecendo que a pessoa anda com ombreira. Em pessoas é ridículo, mas nos carros fica bem bom. Eu também gosto desse aerofólio meio vazado. Essa sensação de esportividade que os chineses adoram dar em diversos carros elétricos, que a gente não estava acostumado com isso, olhando o que a Tesla tinha feito até a chegada em massa deles. Bom, além disso tudo, temos aqui o EV All-Wheel Drive, Sea Lion 7 e o 4.5S. Eles fizeram a mesma estratégia com o Seal, que tem lá do lado o 3.8S. Isso é o quanto o carro leva para ir de 0 a 100 com 531 cavalos. Será que faz 4,5 mesmo? Daqui a pouco eu te conto. Para-choque aqui tem uma protuberância muito boa para quando vier, sei lá, aquela Volkswagen TL 74 que não tem freio de emergência, alerta de frenagem de emergência, ACC inteligente e às vezes não tem nem freio e virou uma picape e tá carregando papelão, abalroar você. Você pelo menos livra um pouquinho da tampa aqui. Vamos rezar, graças a Deus, aleluia, irmãos. E não temos também uma tentativa de colocar escapamentos aqui. Eu acho ridículo quando alguém faz um desenho de um carro elétrico e coloca aqueles nichos aqui, como se fossem escapamentos, sabendo a gente que nunca vai ter um escapamento, a não ser que você faça um swap. Bom, tampa elétrica, abertura bem grande, bocarra de jubarte. Aqui está nossa malinha, mochilinha, jornalista Sun Chen Chen, da Gazeta de Guangzhou. E temos nada mais nada menos do que 500 litros de capacidade. Oh, meu Deus! É bom, é bem bom. Aqui você ainda vai dividir as malas com o subwoofer ou um falante, um médio grave ali, né? Da Dyna Audio. Também tem uns tweeters ali, isso dos dois lados. E o woofer aqui, acho que é um woofer. Aqui na parede do porta-malas. Abriu aqui, o que você vai encontrar? Mais espaço. Não tem step. Já falei. Tem aqui a malinha de carregadoriste, que tá o cabo de carregamento. E aqui tá o kit de reparo, para você reparar o pneu quando rasgar. Ah, João, mas e aí? É fácil de usar? É fácil de usar o kit de reparo. O problema é se o rasgo for na banda lateral, na banda não, na parte lateral do pneu. Se o furo for na banda ali de rodagem, tudo bem. Mas na parte lateral do pneu vai dar confusão. E pode ser que você esteja ali entre Ananindeua e Santarém à noite, 1h30 da manhã, aquela chuvinha que só a Amazônia dá. O resgate vai demorar para te buscar sem step. Tô falando que pode ser. Tem gente que só usa na cidade, né? Você que é de São Paulo, pode ser que você seja pego ali pegue um buraco e rasgue o pneu ali na Guido Aliberti, do ladinho do Paraíso de Heliópolis, às 2h45 da manhã, com sua esposa e filhos. Não vai adiantar. Ali nem se parar na delegacia adianta. Bom, vamos falar agora sobre bateria e sobre carregamento, que eu sei que é o que muita gente gosta de saber, e também sobre o alcance. Será que ele vai rodar 400 km mesmo com essa bateria gigante? Aqui é possível reconhecer vantagens e desvantagens em relação ao Seal. Primeira vantagem, aqui você consegue carregar em corrente alternada em até 11 kWh. Lá no Seal é só 6.6 no carregamento lento. E no carregamento rápido,
Em ambos os casos, com a mesma bateria de 82,5 kW, você carrega em até 150 kW. Bom, né? Bom, aí eu fiz umas contas aqui de acordo com os níveis de rodagem que eu fiz, cidade, estrada, enfim. E aí eu tive que anotar porque eu não estou muito habituado, né? Bom, aqui a gente tem de estrada um consumo energético que a gente consegue rodar 4,35 quilômetros por quilowatt. Isso daria 358,7 quilômetros com uma carga de 0 a 100%. Está muito próximo do que o Inmetro divulga, de 360 quilômetros. Lembrando que no caso do Seal, essa medição, aferição do Inmetro é de 373 quilômetros. Contudo, porém, entretanto, na cidade, ele fez uma média aí de 18,3 kW a cada 100 km, o que dá 5,46 km por kilowatt, e aí vai te dar 450,8 km de alcance na cidade. Bem bom mesmo, ainda mais porque pegamos uma semana bem ruinzinha, que essa época de Copa é uma desgraça, fica tudo parado, porque todo mundo antecipa as coisas para ver os jogos, e a média foi de 21,5 km por hora nesse percurso, até abaixo do que normalmente eu faço, que é de 22 a 25, mas não tive tempo de fazer outra medição. 450 km para você tá bom? Ou tá ruim? Tudo depende de como anda, né, querido? Vamos dar uma olhadinha lá e te contar também, meu fanático... Olha, uma aranha. Eita! Te contar também, meu fanático por técnica, como é que é a concepção dessa suspensão. Vem cá. Bom, vamos lá, seus taradinhos por técnica. Lembrando que o freio a disco traseiro também traz pinças pintadas de vermelho. Vocês têm esse fetiche, né? 1, 2. Ai, quanto tempo que eu não faço isso. A última vez que eu fiz, foi todo mundo para Aparecida agradecer. Pois é. Aqui temos mais um front trunk, um porta-malas dianteiro de 58 litros. Cabe 2 malinhas de jornalista Sen-Chun Chang-Tin, da Gazeta de Chongqing, a Conchinchina. Ah, não falei da suspensão para você, né? Aqui, duplo A na frente, o Double Wishbone, e na traseira, multibraços ou multilinks, o que dá um equilíbrio bem bom para o carro, especialmente em trechos mais agudos de curvas, em que você tem que serpentear um pouco mais, bem equilibrado, mesmo sem ter o sistema mais avançado de SUS, de suspensão, que a BYD oferece mundo afora, que, se eu não me engano, são mais convencionais, não são os amortecedores inteligentes. Ou são? Conta aí pra mim nos comentários. Bom, aqui a gente tem, não embaixo aqui disso, mas entre o começo e o fim da bateria. Na verdade, antes do começo e depois do fim da bateria. 2 motores. Lá atrás, 313 cavalos. Aqui na frente, 218 cavalos. Bom, 18 mais 13, você sabe que é 31. Agora, 200 mais 300, você sabe que é 500. Logo, 531 cavalos e 70,4 kgfm de torque. Bom, esse carro pesa 2.340 quilos, o que é 160 quilos mais pesado do que você vai encontrar no BYD Seal. E tem uma outra diferença também, que aqui ele tem aquele sistema de controle de torque inteligente, o iTech, que não entrega tudo de uma vez, fazendo os seus pneus girarem em falso. Ele consegue ser mais progressivo, contudo, bem mais lento, porque só 160 cavalos e essa área frontal maior não dariam essa diferença de 7 décimos de segundo entre ele e o BYD Seal. Lá faz 0 a 100 em 3,8, aqui faz em 4,5. Na verdade, no meu teste, segundo o meu equipamento V-Box, fez em 4,6 segundos. E a velocidade máxima aqui é de 215 km por hora, com esses motores de última geração que giram até 26.000 RPM. E conseguem ser bem eficientes, como eu te mostrei nos números de consumo. Não sei por que tem manta acústica aqui, se esse carro jamais teve um motor a combustão em nenhum lugar. Tá sobrando? Estão queimando alface?
Não precisa. Um amortecedorzinho, beleza. Isso aqui deve ser um conforto térmico caso você queira encher de gelo aqui e pôr suas verdinhas. A Copa do Mundo tá acabando com o meu fígado. E com o cérebro também. Vamos dar uma olhadinha lá por dentro? Eu ainda não mostrei pra você como este corpanzil de animal de grandíssimo porte fica sentado atrás de si mesmo com todo respeito. Essas maçanetinhas me dão uma impressão de que vou ficar preso pra fora ou pra dentro. Vamos lá. Pois é. Aqui, acabamento de primeiríssima. Estilo carro premium alemão, tá? Não é exagero. Ainda tem essa inventividade. A turma do Wolfgang vai muito bem. Obrigado. Vou entrar aqui. Aí. Já vemos uma... Deixa eu melhorar. Bom, temos essa bela correção que é ter uma cortininha no teto, né? Ora bolas. Por que no seu não tem isso? Aquilo ali no calor irrita. Porque olha como o vidro fica quente mesmo aqui no inverno. Bom, duas correções então já temos. O espaço para a cabeça, mesmo você sendo um mamute do Alasca, como esse que vos fala com mais de 1,90 m e incontáveis quilos, você tem espaço. Não que eu esteja me sentindo como um torcedor paraguaio contra a Alemanha, mas desconfortável e triste. Eu não estou aqui postado. Olha o espaço que eu tenho para o banco da frente que está posicionado para eu dirigir. O banco é mais baixo, não fica tão alto, é agradável. A gente fala que o banco mais baixo incomoda, tá? Eu não incomodo nada, mano. Incomoda mais esse encosto aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui tá perfeito. Reclamando do quê, velho? Vai de ser chato. Chato. PQPzinho aqui. Luzinha de LED. Boa abertura da porta. Barulhinho do fechamento aqui por dentro também é bom, né? A gente tem aqui. Esse carro tá tão novo que tá até com os plásticos aqui. Eu não vou tirar. E temos porta-latas barra copos. Não é emborrachado. Mas é estojinho digno, hein? Bem confortável. O banco aqui acho que podia ser até um pouquinho mais comprido. Poderia. Mas não é nada que fuja demais dos padrões que a gente tem e vê na maioria dos carros que a gente encontra por aqui. Aqui sim temos duas saidinhas de ar. Aquecimento dos bancos aqui atrás também, por essas duas teclas. E nos dois costados, espacinhos, nichos para celular, coisas menores e coisas maiores aqui também, desses dois lados. Banco inteiriço, para você poder puxar o cabelo de quem está acelerando demais. E aqui, esse design de porta muito bem feito. Aqui a gente tem uma luminosidade aqui, uma luz ambiente. Aqui a gente tem essa maçanetinha bem inventiva. Você pode puxar por aqui ou por aqui. Te dão duas opções. E todo o som da Dyna Audio. São 650 watts, se eu não estiver enganado. Aqui, as borrachas bem feitas, né? Bem... Ação acústica muito boa, importante para carro elétrico. E aqui o couro na porta. Aqui um couro um pouco mais rústico, mas... Eles falam, né, que tem partes de couro sintético e partes de couro natural. Me parece que essa parte aqui é de couro natural. Essa parte aqui é de couro sintético. Ou ao contrário. Bom, não sei. Vidros naturalmente escurecidos. Não é isso o filme. Como você pode ver aqui. Não é uma película. É o vidro mesmo que é escurecido. Para dar um pouco mais de conforto para quem senta aqui atrás. E, obviamente, atrapalhar bastante a luminosidade de quem grava. Ainda bem que tem aqui teto panorâmico. Olha como fica quente, ainda que tenha algum tratamento de raios UVA e UVB e um certo escurecimento também deste teto. Não tem jeito, o calor sempre vai transpassar as moléculas do vidro. Tudo feito BYD, até o vidro, cara.
Que loucura. Vamos lá na frente. Vou te mostrar uma coisinha que me incomodou. E a partir daqui eu começo a gostar mais do Seal. Acredita? Vem ver. Opa! Vamos ouvir o barulho da porta antes. Mesma sensação que eu tive quando andei no BYD Atto 8. Porta pesada, cara. Essa coisa do lado premium, né? Os BMW têm as portas mais leves, mas os Mercedes e os Audi têm umas portas mais pesadas. Audi nem tanto, mas Mercedes tem. Tipo, o carro premium de alguns anos atrás tinha as portas bem pesadas assim. O carro americano também gosta de uma porta pesada. Isso muito em virtude de todo o acabamento ser recoberto e de eles primarem aqui muito pela segurança também, porque você precisa de uma rigidez torcional bem caprichada quando você tem tanto peso assim de baterias, né? Como eu sempre digo, as baterias de LFP têm uma densidade pior do que as de NMC, mas tem a vantagem de que não explodem quando são perfuradas, igual acontece em NMC. Você precisa de mais espaço para concentrar 82,5 kW, não à toa esses BYD que tem essas baterias tem entre-eixos acima de 2,90 m e tudo isso causa um estresse no monobloco, né? Mesmo que seja a célula incorporada à carroceria, o cell to body. E aqui eles capricham também no acabamento. Cara, isso aqui é muito louco, né? Quem que pensou? Quem olhou para essa porta e falou assim, eu vou fazer um puxador aqui em cima diferente, para não ficar aparecendo todo esse prata. Vamos olhar aqui também, batidinha da porta, ó. Nossa senhora. Padrão Mercedes. Chegaram lá, meus amigos. Só não chegaram na posição de dirigir. Como você pode ver, eu ainda que esteja com os braços e as pernas na posição correta, esse banco é muito alto, ele não vai mais para baixo. Tô no máximo aqui. E no Seal é um negócio... Ali eles pegaram o que tinha de melhor no planeta e conseguiram encaixar no habitáculo. Aqui não. E com assoalho plano, né, cara? Tem nenhum túnel central para atrapalhar, ancoragem, nada. Por que que vocês fizeram um SUV coupé que tem pretensões esportivas com assento tão alto? Pretensões não. Ações esportivas. A gente vai andar, você vai ver. Me deixou um pouco... Porque até eu sentar para dirigir... Olha que frase perigosa. Até eu me acomodar para dirigir, ele tinha tudo para conquistar este coraçãozinho como o melhor BYD oferecido no Brasil. Mas aqui já começou a me pegar um pouco. Volantinho de 4 raios, muita gente não gosta, eu não vejo problema. Acho que podia só ter um trabalhinho melhor aqui. Os carros da BMW mais esportivos estão aí para mostrar como que as marcas podem fazer. Aqueles são os melhores volantes que exercem a melhor conexão entre homem e máquina. Voltando a falar do som, são 12 alto-falantes da Dyna Audio, bem bons, aliás. Tweeters aqui camuflado nas portas. Como eu sempre digo, adoro este interior escurecido. E outra pena aqui, como acontece no Seal também, o teto solar não abre. Temos retrovisor panorâmico, retrovisor eletrocrômico, o teto é panorâmico, como diz lá em Portugal, na terrinha. Deixa eu mostrar aqui para você. Vamos trabalhar, minha mocinha. Que aqui temos carregador de celular por indução de 50 watts, é quase um cabo de carregamento normal. Aqui a gente tem atalhos, você pode desligar o monitor de ponto cego, pode ligar aqui também o pisca-alerta. Aqui desliga o monitor de ponto cego. Aqui freio de estacionamento automático. Eu não sei porque que não está ligando o auto hold. Por que você não está ligando? Hã? Fecha a porta e coloque o cinto. Estava fechada a porta.
Ah, vai pedir para eu colocar o cinto, entendi. Aqui, você coloca o drive on pedal ou no nível normal ou no nível standard. Aqui, para ligar e desligar o carro. Acho que esse botão podia ter uma diferencinha, né? Fica muito camuflado nesse tabladinho aqui. Aqui, a manoplinha Neiva del Cielo de cristal, quer dizer, é um acrílico que se assemelha a um cristal. Aqui, Park. Aqui, os atalhos para o ar-condicionado. Aqui, os modos de condução, que vão de neve, esportivo. Deixa eu pegar aqui na tela, eu vou mudando e você vai vendo aqui, ó. Normal, eco, neve, desportivo, normal, eco. Você vê que ele já sobe o alcance, né? Quando deixa no eco. Ele já deixa o ar-condicionado um pouco menos eficiente. Bom, aqui podia ter mais uma tela como tem no Xangã? Podia, mas não colocaram. Aqui temos essa iluminação ambiente. Aqui uma tela de 10.2 polegadas. Aqui um consumo, como o carro fica ligado para mostrar farol, lanterna e tal. Piorou bem o consumo. Aqui tá dando um consumo de 4.2 km por quilowatt. 24,6 a cada 100. Não é o real, né? Bom, aqui temos uma tela que não é giratória. Aqui você já está vendo o monitoramento do ar-condicionado. Configurações, ventilação e aquecimento dos bancos, tanto dianteiro quanto traseiro, só aquecimento. E você aquece apenas os laterais, nunca este central, ainda que seja um carro de 5 lugares, não tem isso. Aqui também tem aquecimento do volante e desembaçador e aquecimento dos retrovisores. Sim, tem lugares na China que neva, em Pequim, por exemplo, no inverno faz menos 10, às vezes, menos 7, já peguei menos 4 lá, e no verão faz 32, 35, uma zona de clima temperado. Temperado é aquele clima que fica entre o trópico e o círculo polar, seja ártico ou antártico. ADAS, controle de cruzeiro inteligente, os assistentes de segurança aqui numa outra configuração, né? Outros BYD não tem esses carrinhos, tal. Manutenção em faixa, detecção de ponto cego, alerta de abertura das portas, controle inteligente de farol alto, controle de estabilidade, controle de descida em colinas, assistência de faixa, como é que você quer que ele te ajude, te monitore, que previna, que só alerte, frenagem de emergência, alerta de colisão traseira, ele vai ligar o pisca-alerta quando alguém se aproximar muito rápido, alerta de tráfego cruzado dianteiro, cruzado traseiro, reconhecimento de sinais de trânsito. Aqui você desliga, que isso aqui é bem chato, você nunca sabe se a própria rua vai ter uma placa que condiz com o limite de velocidade mesmo. Aqui tráfego cruzado traseiro também, frenagem de tráfego cruzado dianteiro, bem completo, né? Um pacote ADAS bem completo. Aqui o assistente de estacionamento, para você monitorar, e aqui os sensores de estacionamento. Eles têm também lá na China um sistema ADAS, um nível acima, que se chama God's Eye, os olhos de Deus. Os Deus tem esses olhos. E aí tem câmeras nos paralamas, mais câmeras aqui, o LiDAR em cima, enfim, o carro anda sozinho por lá em algumas partes onde isso é permitido. Realmente bem impressionante. E para quem estava com saudade de um recurso que começou a sumir nos BYD, aqui ó, apesar desse carro ser todo madurão, com os bancos, cor certinho, só uma costura azul clarinha, tudo muito bem feito, lá tá a nossa garrafota de água, podia estar aqui também, mas eu não pus, daqui a pouco eu ponho. Ele tá com aquele sistema que faria eu quebrar essa tela em 1 semana e 3 dias. Eu ia girar isso o tempo todo para mostrar pros parentes. Veículo, chassi inteligente, você pode deixar em modo Comfort ou Sport, conforto ou Sport. Eles põem conforto em português e Sport em inglês.
modo de assistência à frenagem, estacionamento conforto, luzes, faróis antes da entrada, descansado, desbloqueio com despedida, luz ambiente. Tem mais cor aqui do que em tudo. A paleta de cores bem completa. Vamos do violeta, passando pelo azul, Tiffany, aqui não, amarelo, laranja, vermelho e um cian. Ou o ritmo ambiente, você pode trocar também. Vou deixar aqui no ritmo ambiente, conforme vai tocando a música, ele vai mudando a cor. Cores dinâmicas, aí você escolhe colorido, mar e estrelas, toque tropical, enfim. Pode trocar frente e traseiro também. Pode deixar o traseiro vermelho e o da frente azul. Você que é torcedor do Rosas de Ouro. Ou pode deixar todo, ou assim, ou assim. Vou deixar Rosas de Ouro aqui. Vermelho na frente, azul atrás. Caprichoso na frente, garantido atrás. Frase perigosa. Condução confortável, assento automático do motorista, dobra automática, inclinar durante a marcha atrás. Aqui é os espelhos retrovisores, né? Dobra automática é o rebatimento. Head-up display. Se mexe na altura, no brilho. Tá ali, ó. Ver se eu consigo captar para você. Aí ele ali. Você mexe na altura. Vai para baixo. O ângulo. Pro lado, pro outro. Quantos graus você quer de inclinação. Modo neve, mais azulzinho. Modo clássico branco. Você quer que mude, tire o ADAS, ou quer que tire a navegação. Basicamente, é isso que você vai ter aqui. O ar-condicionado já mostrei, mas você pode programar também, porque ele tem sim, na chave, aquela partidinha remota. Pode deixar com que você consiga climatizar o ar, aqui esse último botão, consiga climatizar o carro antes de entrar, a programação do AC remoto, 15, 20, 25 ou 30 minutos. Purificação automática também ele faz, circulação automática e redução automática da velocidade do ventilador em chamadas Bluetooth. Bancos, o ajuste, posição 1 aqui, do último que veio, não, não, eita, nós. Errei, né? Vou voltar pro meu banco aqui. Mantenha o botão pressionado para gravar sua posição, salvo com sucesso. Travas. Aqui ele também fecha a janela de acordo com a velocidade. Você começou a acelerar muito, tá com a janela aberta, ele sobe a janela. Eu tirei essa função porque me assusta. Notificações, alerta de segurança, volume da transmissão, configuração de transmissão inteligente, som de alerta do veículo, enfim, muita coisa. Serviços também, você programa aqui o intervalo de manutenção, revisão, as informações com falha ou sem falha. Enfim, basicamente é isso que você vai encontrar aqui. Aqui os botões do ADAS, e aqui para você mexer nas estações de rádio, volume, atender o telefone e comandos por voz. Gostou do volantinho, 4 raios? Hã? Tipo, os 4 bolas do Santana? Mas achatada, ó. E um baita acabamento, inclusive por aqui, com couro e soft touch. Aqui mais um alto-falante. Tudo recoberto com um luxo que você encontraria, sei lá, em carros de 600 mil. Essa é a realidade. É por isso que 20% do mercado já é de carros chineses e metade disso é só da BYD. Mais da metade. Brabos. Mas e para andar? Aliás, eu não mostrei, né? Tem 2 saidinhas USB aqui atrás. Vou mostrar para você aí, um detalhezinho. Tem mais 2 saidinhas USB, uma C, uma A, aqui de baixo também. Que aqui também tem um porta-objetos para você esconder coisas até da polícia. Aqui a gente tem um baúzinho para guardar coisas. É o documento do carro. E não é climatizado. E não, ele não tem o DSUS, os amortecedores magnetorreológicos inteligentes. Ele tem ali um amortecedor de duplo fluxo nas 4 rodas.
Segundo a própria BYD, quando lançou o carro, esse carro já passou por uma tropicalização, mas quando eu fui andar, acho que vai precisar de mais. Vamos lá, que eu vou te mostrar. Bom, já estamos aqui, saindo de um lugar um pouquinho diferente, para quebrar a monotonia, assim como um SUV elétrico também quebra a monotonia da vida de quem tem, porque provavelmente seu vizinho não vai ter ainda um Sea Lion 7. Duas coisinhas que eu esqueci de mostrar. Aqui a câmera 360. Sistema brabo, hein? Ó. Olha que definição, cara. Dá pra fazer uma foto disso aqui. Fazer uma foto agora. Fazer uma foto. Que paisagem, hein? Aqui do lado do lugar da Sabesp aqui. Esse celularzinho meu tá só o caroço, viu, filho? Olha que fotão. Vamos fazer uma foto aqui, peraí. Aqui, ó. Traseirinho, ó. Ó. Põe na tela aí da Atena. Ô, da Atena não, Cibois. Outra coisa, tô aqui com 280 quilômetros com 65%. E aqui a gente teve manobrando, a gente teve subindo e descendo a serra para entender como é que a suspensão funciona e tal. Fizer uma regra de 3, vai dar uns 430 quilômetros aqui. 65% está para 280, como o X está para 100. Aí você multiplica 280 por 100 e divide por 65. E aí você vai ter a prospecção, o que se espera de alcance com essa bateria nesse ritmo nosso de agora. Isso eu tô aqui, eu não tô mais em eco não, viu? Eu tava aqui em... Cadê? Aqui. Normal. Não tava nem no desportivo, nem no eco. Tava em normal. Então, espere mais ou menos isso. Se você tiver o pezinho um pouquinho pesado, porque eu não vim pra cá devagar, nem a passeio. Eu vim fazendo um testezinho interessante. Bom, o que me pegou um pouco aqui? Porque quando eu andei no Cio a primeira vez, eu olhei pro carro, eu já tinha andado em Interlagos, né? Aí não dá pra você saber como é o cotidiano. Mas eu olhei pro carro, vi que ele era um pouco confortável, Interlagos, e falei assim, isso aí na cidade vai ser um desastre, perfil baixo, roda grande. A primeira lombadinha não pulou roda, mas também eu passei a 20, não passei a 30. Falei, isso aí deve ser duro igual aroeira. Eu peguei o carro, parecia bruxaria. O carro era soft igual uma Elba. Falei, não é possível, o que eles fizeram aqui? Ali eles fizeram uma adaptação muito interessante justamente porque talvez em outros países do mundo onde o carro... Eu até meio que saio de tanto que volta o impulso do amortecedor aqui. Provavelmente em outras localidades que eles já vendiam, já entenderam que o consumidor de sedã, e também na China, óbvio, vende sedã pra cacete na China, e já entenderam que o consumidor de sedã poderia querer alguma coisa um pouco mais suave, mais confortável, mais soft, mais até do que os SUVs. E ali sim, eu fiquei completamente indignado. Levei até um amigo meu, Luiz Manuel, um abraço pro Luiz Manuel, hoje tá lá na G-Tour, a Euroville, forte abraço. Levei até ele para dar uma volta, ele ficou desacreditado, tanto com a experiência de aceleração, aquela coisa que gela o pé, né? Só que se experimentou lança-perfume fala disso também, eu não sei, só ouvi falar. Ele falou que gela o pé, vai você estar no Superjet, o famoso montanha-russa do Play Center. E como eu tô sempre dirigindo nessas ocasiões, então eu não sinto isso, porque quem tá no volante não sente igual a quem é surpreendido com esse impulso, principalmente do torque. Com esse esmagamento do estômago na L6. Mas enfim, aquilo realmente era impressionante porque a gente tinha de parâmetro na época. E ele foi lançado por 289 ou 279, enfim. Não, acho que foi lançado por 300 mil mesmo, e aí depois já teve umas promoções que trouxeram muito, enfim. Foi uma, como diriam os antigos, uma coqueluche, Cio. Esse carro é uma evolução claríssima do Cio para boa parte das coisas. Quando eu penso na suspensão, não é não. Vou passar aqui, ó, 30 por hora,
igual eu passo com todos os carros. É melhor do que muitos chineses? É melhor até que o Song. Não tem aquele pulo de roda gigantesco que nem tem no Haval, por exemplo. É muito bom. Esse amortecedor de fluxo duplo faz um trabalho decente, mas quando você compara com o carro que tem a mesma plataforma, que é até mais baixo, que tem a mesma potência e um peso próximo, você olha e fala, poxa, eu esperava um pouquinho mais. É claro que é difícil você acertar de cara. Quantos anos HR-V e Creta ficaram com aquela suspensão traseira péssima? Péssima não. Péssima é muito grave. Mas ficar com aquela suspensão traseira sofrível, sofrendo e fazendo sofrer. Somente quando passava o tempo ficava cada vez mais desconfortável. E depois, passando gerações, passando facelifts, horas e horas de engenharia, eles mudaram e hoje os dois carros são muito agradáveis de andar, mesmo uns mais rodados com 40, 50 mil quilômetros, porque sim, eu pego alguns Ubers e esses carros estão também fazem essas funções. Muitos BYD também. E muitos Geely X2 também. Mas, em resumo, esses carros evoluíram para isso. Eu não estou dizendo que aqui é ruim, que é desconfortável, nem que é sofrível. Olha um Sonic, vai. Falando que vai vender isso aí, meu. Só estou dizendo que ele podia dar menos cabeçadas quando passa. Você viu que eu passei aqui e já pegou. Deixa eu tirar o... Será que ele tá aqui com... Ah, não, ele tá com o redutor de ruído. Deixa eu botar aqui, sem... Passou agora aqui e pegou aquela borrachinha que fica ali embaixo. E ali nem é uma borrachinha, é uma coisa até mais fixa, viu? Não é uma borrachinha... Como é que tá aqui, peraí. Agora tá com o redutor de ruído. Agora tá mais... Bom. É uma borrachinha não, é um pedaço meio fixo de apêndice aerodinâmico ali. E raspa muito, mas não é só porque o ângulo de entrada é mais ou menos. É porque o carro dá uma balançada. Eu sei que, pô, João, não tem nada perfeito. Lógico que não. Desde que você já não tenha andado no trio de ferro alemão. Aí, pegou embaixo de novo. Eu passei, 27 por hora. Ou em algum Porsche, enfim. É lógico que você não vai ter toda aquela tecnologia embarcada e também muitos anos fazendo carro e tal. A China chegou muito rápido, num nível muito alto. E o Seal é prova disso. O Seal é melhor do que o Série 3 para você andar no dia a dia. O Seal é melhor que o Classe C. O Seal é melhor que um Audi A4, o A5. Quer dizer, o A5 tem um pouco das minhas dúvidas. Mas é um carro muito agradável para quem gosta de carro mais baixo. Cada vez menos gente gosta disso. É um carro que anda demais, anda mais do que todos esses concorrentes. É um carro que tem um excelente alcance, até maior do que o desse carro. E é um carro que tem uma suspensão confortabilíssima. Diferente um pouco desse carro. Esse carro ele quica mais, né? Ele não tá naquele espectro de conforto mais soft. No Seal você tem um conforto que o carro não balança tanto. É como se você caísse num travesseiro de plumas, mas que não vai te devolver malucamente para cima. Aqui já acontece mais. Por quê? Porque a suspensão fica mais presinha. Você faz uma plataforma para um sedã e acerta, é outro rate de mola, de amortecedor que você vai ter que fazer para um SUV. Muito porque você vai aumentar 4, 5 centímetros de altura do solo dele. No mesmo espectro de plataforma, que é essa Platform 3.0. Então é completamente natural que isso aconteça. Eu só estou fazendo esse disclaimer, como costumam falar agora os entendedores da communication, que usam esses anglicismos bobos, porque talvez um dono de Seal vai andar nesse carro e vai abraçar esse discurso de que isso é uma evolução, que corrigiu coisas do Seal, e na hora de andar vai falar, porra, eu gostava mais do Seal. Eu gostava do conforto mais do Seal. Então, donos de Seal que estão de olho no Sea Lion, atente-se ao fato de que este carro tem uma resposta de
controle de chassi, de carroceria, mas não tão especial quanto é a do Scio. Desempenho. Vai reclamar do quê? As retomadas são um absurdo. E assim, eu acho que esse carro faz uma entrega até mais madura. Eu tô gostando desse termo, maduro. Deve ser porque eu tô chegando lá, né? Olha, uma 307 SW azul Tiffany. Isso sim é problema. Essa tá zero, hein? Parabéns pro dono aí. Você vai ter algo, repetindo, que não é tão especial na suspensão, mas vai ter uma entrega de desempenho simplesmente totalmente excelente, como diria sobrinhos do Ataíde. Cara, a retomada de 80 a 120 é tipo 3 segundos, 3.1. De 60 a 100 é tipo também 3 segundos. 40 a 80 é também isso. É uma delícia, cara. É uma delícia. E voltando, ele tem um controle de torque, de vetorização de torque de entrega um pouquinho mais avançado do que a gente tem no Scio. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Contudo, porém, entretanto, não ando num Scio para fazer um teste desde 2024. Comecinho de 25, acho que foi a última vez que eu andei. Então, é legal, vou até ver se eu consigo descolar uma linha 2027 para andar e ver se esses aprimoramentos foram incluídos nesse Model Year. Porque a BYD faz isso, né? Ela não muda nada no carro, aí você vai andar, tá diferente. Você fala, pô, eles fizeram. Levanta o carro, olha lá embaixo, de suspensão principalmente, você fala, não tem nada, tá igualzinho o outro. E aí você vai andar, não tem nada a ver. Aconteceu com o Dolphin Mini. Aconteceu com o Dolphin. O SE é outra resposta de chassi, de suspensão e até de direção com relação ao GS. Olha isso aqui, cara. Puta que delícia. E assim, ele tem uma resposta de freio. A suspensão me incomoda, cara. Eu que ando num SUV, ando nesses carros mais altos e gosto de andar meio sem olhar, buraco, essas coisas, fico um pouco... Pô, podia ser melhor essa suspa. Acho que o carro podia ser até um pouquinho mais alto. Tudo bem que dinamicamente poderia comprometer coisas que ele acertou. Eu subi essa serra aqui, o carro parece um Azougue. Ele vem apontando muito bem. Andei com ele lá, é verdade, andei também lá no Raceville. Gostei do que eu vi lá também. Carro bom de andar. Aliás, aquele vídeo tá uma desgraça, né? Eu pus no contraluz lá, achei que o filtro da IA ia arrumar. Uma desgraça a filmagem. Talvez por isso até nem deu tanto view aquele vídeo. Espero que esse dê mais. Aliás, espalhe a palavra, compartilhe com quem você acha que tem que compartilhar. Deixe seu like e também o seu comentário para uma próxima aparição, principalmente do Scio Sedan, né? Por que o cara tá apertando o outro assim? Meu, vou te falar, babaca, hein, cara? Bom, enfim, numa condição mais extrema de asfalto bom, esse carro entrega muito, muito mesmo. Raramente você vai encontrar uma marca que não seja premium a entrega que você tem aqui. Entrega melhor que um Volvo, por exemplo, e é um baita carro. E fica próximo dos melhores. Próximo, não igual, mas muito bom. Agora, em um terreno um pouco mais sofrido, que nem eu tô descendo aqui, umas costelas de vaca, um afundamento de asfalto para um lado, para o outro, umas lombadinhas, assim, umas rachaduras, você sente mais aqui do que sentiria no Scio, e isso não é o normal, né? Normalmente as pessoas compram um SUV para sentir menos, e aqui nesse caso, de tudo que eu já andei de BYD, é o contrário. De toda forma, posso ser sincero, não tem nenhum outro, né? Você pegar Blazer, 400 pau, maior, melhor de suspensão e tal, mas não vendeu, ninguém quis saber. Equinox, outra coisa, é bom de andar, tal. Andei no carro, não gravei, peguei uma semana inteira de chuvas, não dava pro carro vir de novo.
Porque na hora que você vê, legal o carro, muito bem feito, muito bem desenhado, muito bem trabalhado. Não tem esse refinamento interno, não tem esse desempenho. E com alcance parecido, até no Blazer principalmente, alcance até maior. Mas enfim, não pegou, não deu liga com as pessoas. Pessoas que compram, olham para Chevrolet, pensam mais no Onix, na S10, no Sonic, na Montana, no Onix Sedan. Era mais fácil ter trazido um esportivo, sei lá, um Corvette, acho que daria mais jogo. Não estão pensando no elétrico ainda, que a Chevrolet insiste e faça muito bem os seus carros elétricos. Esse carro, pensando mercadologicamente, sendo mais barato, andando mais e com uma eficiência muito parecida, vai ser mais jogo. E uma marca que já está consolidada nesse, que antes era um nicho e hoje já é 20% do mercado, que é o eletrificado barra elétrico, plug-in hybrid ou EV ou heavy. Não tem concorrente. O concorrente vai estar dentro da própria marca, que é Song Plus Premium ou BYD Atto 8. Isso nos dois extremos. E tem o Seal, né? Tem o Seal. Vou pegar um trechinho de estrada aqui, enquanto você vai pensando de tudo que você viu, o que você prefere. Ah, ele tem um negócio legal aqui também, ó. Monitor de ponto cego com câmera, além do alerta no retrovisor, ele ainda tem essa câmera aqui para te alertar e para te mostrar por que fazem isso. Foi o que eu te falei lá fora. Os retrovisores tinham que ser um pouquinho maiores. Eu sei que isso implicaria numa aerodinâmica pior. Eu sei que quando você vai fazer os cálculos lá nas matrizes 3D, a maioria dos carros são projetados tudo por computador hoje, depois que vai para argila, só fazer uma prova real. No computador hoje você mata 98% das charadas, dos barulhos que vai ter, do barulho de ar, o que você vai ter que fazer de isolamento acústico, enfim, né? Mas de certo, na hora do cálculo lá, você fala assim, puta, se fizer um retrovisor maior, vai implicar nisso, naquilo, vamos ter que fazer mais uma abertura de entrada de ar na frente, uma coisa mais ar, vai ficar muito mais caro. Melhor deixar esse retrovisor e resolver na tecnologia. Então, apertei aqui, ó, dei seta para um lado, para lá, na verdade só vai lá. Mas se eu quiser ver do outro lado, ele me dá os dois lados de ponto cego aqui. Desliguei a seta, continua, porque tá com 2, apertei, sumiu. Foi mais fácil resolver com câmera do que aumentar o tamanho do retrovisor, que a câmera já vai estar lá para todos por causa do 360, e o retrovisor maior custaria um pouco mais e talvez atrapalhasse aerodinamicamente. Os homens são bravos, eles pensam em tudo. Bom, de desempenho não preciso nem falar, né? Primeiro SUV elétrico também que eu vejo, e eletrificado também, que passa dos 210 km por hora, das marcas generalistas, né? Nenhum outro, nem plug-in, nem heavy, nem 100% elétrico atinge essa velocidade, chega a 215 km por hora, vai um pouquinho mais também, dependendo da descida. Mas aí eu não consigo te mostrar, você vai ter que acreditar em mim. Mas e aí, dá pra enxergar aqui, sem aquele suede do painel que tem no Seal, sem aqueles detalhes um pouco mais de sedã mesmo, né? Acho que até por você sentar mais baixo e as telas estarem mais em cima, parece que as telas são maiores lá, né? Vale 40 mil a mais pra você? Essa praticidade toda, essa facilidade de entrar e sair, o porta-malas maior? Ou será que já que eu vou gastar 340, eu gasto um pouco mais e vou em outro? Seja híbrido, seja heavy, seja BYD ou qualquer outra marca. Vou fazer o retorno e vou te contar. Deixa eu
Adicionar aqui. Aí. Esse ICC é muito bom, velho. Nossa. Muito bom mesmo. Já aciona as câmeras, já me deixa... Ó. Que foda, né? Pra quem curte tecnologia, isso aqui é entregar o máximo que está disponível em todo o resto para as massas. Essa é a verdadeira revolução. Mas isso aqui você já sabia. Vamos lá que eu vou te contar minha opinião sobre no que é mais legal investir e qual a minha percepção sobre os carros que estão nesse radar. E lá a gente chega rápido, tá? Nossa senhora, o que anda isso aqui é um absurdo. Bom demais. Vai. Ah, em tempo. Tô meio rouco, porque ontem foi Brasil e Japão, né, velho? Você imagina o que eu gritei. Meu Deus. Tô na base do mel. Vai. Mel, não mé. Vai. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, não gostar deste carro vai contra tudo que algum entusiasta pode querer de um SUV esportivo. À exceção do ronco, ele faz muita coisa com uma especialidade digna de carros que marcam uma era. Contudo, porém, entretanto, ele não é assim tão especial quanto foi o BYD Seal. E não tô me furtando de dizer que ele corrige erros crassos, como por exemplo, a cortininha do teto solar, um melhor ângulo de entrada frontal e até um certo conforto para quem gosta de uma posição mais alta de dirigir. Isso sem falar do espaço traseiro, especialmente para a cabeça, e também do porta-malas. Mas por que eu digo que ele não é tão especial? Porque há muitos SUVs nessa faixa entre 300 e 400 mil que podem suprir as ansiedades de quem quer entrar nesse mundo da eletrificação num patamar um pouco mais premium, enquanto entre os sedãs o Seal continua navegando sozinho, como uma foca solitária fugindo de orcas. E este aqui tá mais para uma orca do que para um leão marinho. Achei que, ainda que a suspensão tenha sido evidentemente tropicalizada, ainda não é o melhor dos mundos. Acredito que com mais tempo de rodagem aqui, eles devam melhorar. Pro meu gosto, eu iria de Seal Sedan. Isso porque, ainda que a linha 2027 tenha chegado e reajustado os preços para 299.990 de novo, pode ser que você encontre mais descontos nele do que no Sea Lion aqui, que ao que eu vi nas concessionárias vem em menos unidades. Se vai pegar um SUV e quer eletrificação e quer gastar até 400 mil reais, não tenho dúvida que minha escolha seria o Atto 8 dentro da própria BYD. Esse aqui tá mais para um pato. Voa, nada, mas não faz nada assim tão bem. Nem enquanto um leão marinho é bom para caminhar na terra. Por essas e outras, minha escolha seria o Seal. E a sua, qual seria? Conta nos comentários. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacletos. O Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias e parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? Mas vamos lá. Ainda tem 50% de bateria. Dá para rodar bastante. Quê? Teria. Carro elétrico? Já teria. Nesse preço, não. Eu acho que eles deviam ter trazido motor traseiro, 313 cavalos, com a bateria de 82. Aí ele ia rodar 500 km na vida real. Não precisa de tanto desempenho assim, sendo que a autonomia vai pro saco. Se quiser desempenho, eu vou no sedã. Ele roda mais que esse. Tchau.